Fala, turma! Estamos aqui para mais uma edição do nosso Ouvindo os Gráficos. Hoje, dia 16 de fevereiro. Vamos analisar aí a dinâmica do Ibovespa, também de um ativo escolhido pelo meu grupo lá de WhatsApp Free e outros ativos que eu separei aqui como oportunidade para a gente estudar aí ao longo da semana, para a gente observar, tá? De antemão, gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, para se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixar o like e vamos lá. Botar o gráfico do Ibovespa aí na tela. Então, compartilhando a minha tela com vocês, gráfico do Ibovespa aí na tela, gráfico semanal. E continuamos aí na nossa dinâmica de maior momentum comprador. Então, o Ibovespa deixou uma série de regiões aqui de resistência que foram rompidas, voltou para testar agora de cima para baixo, bipolaridade funcionou como suporte, subimos. Lá no final de agosto, início de setembro do ano de 24, novo movimento de correção que nos trouxe de volta essa região, antiga resistência, já como suporte, também já estava próximo da média móvel de 200 semanal, e aí nova entrada aí de força compradora nessa região de forte demanda. Então, aí nas últimas uma, duas, três, quatro, cinco, 6 semanas, 5 semanas de alta, uma semana de baixa, e já voltamos agora na retração de 50% dessa última pernada de baixa. Inclusive, aí, na semana que acabou, aí nessa sexta-feira, a gente conseguiu romper a retração de 50% e a máxima até então deixada nesse movimento de recuperação. Rompemos também a LTB, que vinha guiando os preços nessa pernada de baixa desde lá do final de agosto de 24, início de setembro. Então, várias vezes batemos nessa LTB e retomamos a dinâmica de baixa. E pela primeira vez aí, desde o início dessa pernada de baixa, a gente consegue fazer um candle bonito, um candle aí que fechou próximo da máxima e que rompeu essa LTB, rompeu média móvel de 50, rompeu média móvel de 20 do gráfico semanal e fechou acima pela primeira vez depois de muito tempo, trabalhando acima de todas as médias do gráfico semanal, tanto da 200, como da 8, como da 20, como da 50, que é essa média amarelinha. Agora, o que falta aqui? Essas médias se alinharem. A 8 ficar por cima de todas as médias, depois a 20, depois a 50 e depois a 200. Porém, tivemos um sinal importante aí na última semana dado pelo Ibovespa de que esse movimento aqui pode não ser apenas um repique dessa pernada de baixa, mas sim já um movimento de reversão de tendência, quem sabe para mais na frente a gente voltar pelo menos nessa região aqui de máximas, ali do 134, 135 até os 137 mil pontos. Como resistência mais imediata desse movimento de subida, a gente tem agora a retração de 61,8 de toda a pernada de baixa, ali na região dos 129.800 pontos, 130 mil pontos, onde a gente tem aqui alguns pavios. Então, essa região deve ser a próxima região aí de maior enrosco para o Ibovespa, olhando sob perspectiva de gráfico semanal. E sob perspectiva de gráfico semanal, já fica o alerta aqui para vocês ficarem olhando o estocástico lento de 14 períodos, que vem funcionando muito bem aí para marcar os principais topos e fundos do Ibovespa sob perspectiva de gráfico semanal. Eu, inclusive, já soltei estudos lá no X, lá no antigo Twitter, muito baseado no gráfico semanal do Ibovespa e também no estocástico de 14. Então, perceba que aqui a gente fez fundo e ele está retomando aí um movimento de subida. O último fundo tinha sido aqui, ó, quando a gente também marcou fundo nos preços e ele retomou um movimento de subida. E os topos, a mesma coisa. Quando ele bate nessa região, nessa linha amarela aqui de cima, ele normalmente marca topo e entra no movimento de correção. Ele bate aqui em cima, marca topo e a gente entra no movimento de correção. Então, marquem essa linha aqui em cima, ó, topo, movimento de correção. Tá? Então, marquem essa linha aqui em cima, essa linha aqui embaixo, para se guiarem aí nos possíveis topos e fundos sob perspectiva do Ibovespa e os principais topos e fundos do gráfico semanal, tá? Estocástico lento de 14 períodos. Porém, a gente continua ainda com algum espaço para caminhar até essa parte mais alta, então não me espantaria de ver o Ibovespa ainda voltando pelo menos aí nessa retração de 61,8, essa região dos 130 mil pontos, tá? Para o gráfico semanal do Ibovespa. Gráfico diário,
Está aqui, ó, a forte pernada de baixa, iniciado lá no final de agosto, início de setembro do ano passado, batia na LTB roxa, tomava choque e vinha para baixo. E agora, na sexta-feira, a gente conseguiu fazer um baita de um candle de impulsão, de ignição, rompendo essa LTB mais forte aí que vinha lá desde o final de agosto, início de setembro do ano passado. Tudo iniciado nessa região aqui de forte suporte, de forte demanda, fizemos o fundo duplo, ativamos, rompemos média de 8, rompemos média de 20, fizemos aqui a ignição, rompendo o topo, ativando o padrão, o back na 20, fomos caminhando pela média móvel de 8, até que aqui, quando a gente voltou nessa retração de 50, na LTB roxa, aqui também estava o terceiro alvo da projeção deste fundinho duplo aqui do gráfico diário. Então, aqui era uma série de resistências. Bateu lá, sentiu, aí entramos nessa dinâmica desse canalzinho de baixa desenhado em laranja. Então, voltamos na 8, tentamos subir, perdemos a 8, fomos lá em cima mais uma vez, sentimos pancada para baixo na quarta-feira, quando teve o CPI, que é a inflação americana, que veio acima do previsto, o mercado estressou, voltou para testar esta região de fundos, linha de retorno do canalzinho de baixa em laranja, também média móvel de 20 ascendente, segurou aqui. Na quinta-feira fizemos um candle interessante, que foi esse martelo nessa região de suporte em confluência, fundo do canalzinho de baixa, média móvel de 20 ascendente, e aí na sexta-feira esse movimento mais forte para cima, rompendo o topo anterior, rompendo a média de 200, rompendo a retração de 50%, rompendo a LTB roxa. Então, com esse candle aqui, a gente venceu uma série de resistências aí mais importantes do Ibovespa, o que me faz, mais uma vez, acreditar a partir deste movimento que esse movimento aqui de curto prazo de alta pode não ser apenas um repique dentro dessa pernada de baixa, mas sim já um movimento aí de possível reversão de tendência para voltar, quem sabe, aqui em cima nesse FIBO, nessa região dos 137 mil pontos. Porém, ainda temos que vencer, como eu falei lá no semanal, essa região aqui dos 129.800, 130 mil pontos, onde a gente tem aqui, ó, topos anteriores também e a própria retração de 61,8. Então, a gente pode ter algum enrosco aqui nessa região dos 130 mil pontos. Mais curtíssimo prazo, a gente já está afastado da 8, da 20, tá? Então a gente pode ver, depois desse movimento de recuperação iniciado na quinta e na sexta-feira, algum movimento de correção. E aí eu fico muito atento a um eventual reteste aqui da LTB que foi rompida, seja essa LTB em laranja, seja também a própria LTB em roxo aqui, que é a principal LTB desse movimento de baixa, tá? Então, antiga região de resistência, olha quantas vezes nos aproximamos ou testamos essa LTB, foram vários os momentos de enrosco aqui, conseguiu romper, pode voltar agora para testar de cima para baixo, não mais como resistência, mas sim como suporte. E aí aqui, na minha opinião, seria uma potencial região aí de buscar novos movimentos de compra depois dessa puxada, caso o índice faça aí um movimento de correção depois dessa puxada da quinta e da sexta. Se seguir subindo, muita atenção nessa região dos 130 mil pontos como próxima região aí de resistência para o nosso Ibovespa, tá? Então, para Ibovespa é isso. Vamos olhar agora o ativo escolhido lá pelo grupo de WhatsApp Free, que foi a Vale 3. E vamos olhar a Vale aqui, começando numa perspectiva de gráfico semanal. E a Vale, assim como o Ibovespa, sob perspectiva de gráfico semanal, voltou numa região marcada aqui, ó, de fundos anteriores, de forte demanda. Então, vários pavios aqui, segurou, se aproximou e foi lá em cima, voltou e segurou, ó, e aí fica aqui pererecando, sempre segurando, suportando nessa região, mais uma vez aqui, até que no movimento mais recente ela fura essa região. Mas como a gente vem falando aí em edição passadas, no candle 1 e 2 desse ano, ela faz esse padrãozinho aqui, que quando eu faço um blended candle, dá um martelo, ativou ao fechar acima da máxima do padrão, que é essa máxima aqui, na semana retrasada, quando ela fecha aqui, e essa semana ela segue no movimento de subida aí
depois que fez o padrão, tá? Muita atenção aqui no gráfico semanal nessa média móvel de 20 descendente, foi a média, ó, que marcou a resistência aqui, ó, desse último topo aqui do gráfico semanal. Ela tem uma boa inclinação baixista, uma boa inclinação descendente, e por isso deve ser sim uma região aí de enrosco, de resistência para o papel. Está agora atualmente ali na faixa dos R$ 56,90, tá? Quando a gente olha a Vale sob perspectiva, também falando de gráfico semanal, a gente tem essa última pernada de baixa aqui. Essa região de enrosco atual é a primeira retração, é a retração de 38,2 dessa última pernada de baixa, tá? Então ela está enroscada aqui já por 3 semanas, marcando o topo nessa região dos R$ 55,80, tá? Então se aproximou dessa região, entra uma pressão de baixa, se aproxima, entra uma pressão de baixa, e nessa última semana teve um fechamento próximo da máxima, o que é aí uma boa indicação. De qualquer forma, se romper essa região aqui de resistência de curtíssimo prazo, muita atenção aqui, desde essa média móvel de 20 dos 56,90 que eu falei com vocês, até a retração de 50, que está ali nos R$ 57,44, tá? Então essa aqui seria uma próxima região. Caso ela consiga vencer essa região atual de resistência, essa seria a próxima região de resistência do papel sob perspectiva de gráfico semanal. Quando a gente olha sob perspectiva de gráfico diário, nesse candle aqui a gente ativou o ombro, cabeça a ombro invertido, numa região de suporte semanal, rompemos aqui um canal de baixa, uma LTB também nesse movimento aqui, nessa ignição, voltamos no movimento de pullback, na linha de pescoço do ombro, cabeça, ombro invertido, também média móvel de 8 ascendente, seguimos aí numa tomada de subida, batemos aqui nessa região de resistência de curtíssimo prazo e recuamos até a média móvel de 20, onde entrou nova demanda de compra, nova força compradora, que nos trouxe de volta a esta região de resistência aí de curtíssimo prazo. Retração de 38,2 da pernada de baixa e máxima desse candle aqui de ignição, que fez a ativação do ombro, cabeça, ombro invertido. Essa região é uma região que a Vale vem encontrando aí alguma resistência, alguma dificuldade em conseguir romper. Vamos ver se na sexta-feira ela consegue vencer essa região e aí olhar a retração de 50, como eu falei para vocês, que seria a próxima região aí de resistência, onde também teremos aqui nessa região aquela média móvel de 20 descendente do gráfico semanal. É uma média importante aí que também deve ser algum ponto de enrosco, algum ponto de resistência aí para o papel no curtíssimo prazo. Se bater aqui e voltar a cair, sentir essa região de resistência, uma vez que ela ainda não conseguiu romper essa região aqui marcada em vermelho, sob perspectiva aqui de gráfico diário, então se bater aqui, uma volta na média móvel de 20 seria natural, seria normal. O que não pode é a Vale acabar perdendo essa média de 20. Se perder a média de 20 aqui do gráfico diário, a gente pode ver um aprofundamento, uma acentuação no movimento para baixo, tá? Então, muito importante quem tem trade aí de curtíssimo prazo ficar atento nessa média de 20 do gráfico diário. Se perdida, pode levar a uma aceleração no movimento de baixa para Vale. Sob perspectiva de progressão de topos e fundos, muita atenção nessa mínima da quinta-feira, que está aqui na região dos R$ 54,10, tá? Então, muita atenção, como suporte, média móvel de 20, 54,10 no gráfico diário, e se romper essa região atual dos 55,80, olha os 57,40, os 56,90 até os 57,40 como próxima região de resistência, tá? Mas continua na sua dinâmica aqui de subida depois de fazer o padrãozinho de reversão aqui nessa região de suporte semanal, tá? Essa é a Vale. Turma, eu vou parar o vídeo aqui para a turma que não está lá na Investify e os próximos ativos são exclusivos ali para os assinantes, para os sócios lá do Clube Investify, onde eu vou apresentar mais alguns papéis aqui que eu julgo ser interessantes, configurações gráficas interessantes para a gente olhar aí para essa próxima semana, tá? Se você não é membro, não é lá sócio do Clube Investify, tem aqui na descrição do vídeo um link para você, se quiser
se associar lá ao nosso clube, tá?